Já pensou em largar o emprego? Jogar tudo pro alto? Eu fiz, não me arrependo. Vou te contar. Da TV, parei na internet. Como fica a carreira agora? Fora do mundo corporativo. É possível. Olha, muita gente me pergunta como é que eu parei aqui. Gente que me acompanha e tem curiosidade normal. Curiosidade é normal. Aí eu decidi fazer o quê? Uma pauta. Você pretende ficar no seu emprego até se aposentar? Se você não tiver um emprego, você sonha em ter uma carreira numa empresa? A sua felicidade está vinculada a uma carreira? Afinal, o que é carreira? Bem, muita gente me achou louco quando eu abandonei um emprego estável, com férias, 13º, plano de saúde, cargo de chefia, num lugar prestigiado, cobiçado da TV Globo, para me aventurar na internet. Eu fiquei lá quase uns 15 anos, era o programa de estágio mais cobiçado para estudantes de jornalismo. Eu passei centenas de pessoas por vaga. Um ano de estágio lá na Globo News, fui contratado e lá dentro eu exerci as mais diferentes funções. Editor, produtor e cheguei até editor-chefe. O meu último cargo foi ser editor-chefe do programa que existe até hoje, o Globo News em Pauta, programa pelo qual eu guardo um carinho gigantesco. A experiência de trabalhar com gente muito relevante, inteligente, muitos com tempo de carreira igual ao meu tempo de vida. Foi um presente, fui muito feliz lá. E se não fosse algumas circunstâncias, talvez eu estivesse lá até hoje e quem sabe até feliz. Mas teve um episódio que me fez repensar toda a minha carreira. Na real, eu nem pensava naquilo como carreira. Se para quem olha de fora parece um emprego dos sonhos, ser editor-chefe num jornal diário da Globo News, para mim, que era cria daquele lugar, era tudo muito natural. Depois eu saí, cheguei à conclusão que, obviamente, sim, eu tinha uma carreira relevante, principalmente no meio jornalístico. Bem, eu falei desse episódio que me fez repensar a minha carreira. Pois é, vou poupar nomes e detalhes, obviamente, mas para quem trabalhou comigo na época vai saber exatamente o que eu estou falando e de quem eu estou falando. Bem, do dia para a noite houve uma crise interna, uma situação de assédio moral, infelizmente comum em grandes empresas mais tradicionais. O problema é que isso vazou para a imprensa, ou seja, um canal de jornalismo, ser notícia por conta de assédio moral, pega muito mal. Eram duas pessoas que eram autoras desse assédio moral. Uma, por sorte, depois ela foi demitida. Ela estava na iminência de sair de licença maternidade. Assim que a crise se instaurou, ela acabou saindo para ser mãe. Existia ali uma equipe desestruturada. O que aconteceu? Chamaram o Garrone aqui. Um bombeiro para apagar um incêndio. E eu sou do tipo de pessoa que não briga. Sabe aquela história de dar um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair? Pois é, eu dou uma boiada para não entrar e uma boiada para sair. Eu não quero brigar, não sou desse tipo de gente, não quero briga de jeito nenhum. Tudo bem que vai acumulando uma tensão, mas tudo bem, isso é outro problema. Tem gente que adora brigar, assediar, maltratar, humilhar, deve sair do trabalho até relaxado, né? Assediei o meu subordinado hoje. Olha, eu não sou assim. Enfim, me botaram numa função não pela minha qualificação como jornalista, mas por conta dos meus dotes de bombeiro e meu caráter, digamos, pacificador. Eu gostava dessa nova função? Não, odiava. Eu tinha perdido o espaço que eu tinha antes, mas esse período nesse local que eu não gostava me fez pensar muito. E eu cheguei à seguinte conclusão. O que eu queria fazer ali dentro? Eu queria voltar para o lugar onde eu estava. Eu tinha 35 anos e o objetivo era voltar para a minha função anterior. Dentro de uma empresa gigantesca, eu não me via em lugar nenhum. Aí eu pensei, tá errado isso. Onde eu me vejo daqui a 10 anos? No mesmo lugar? Isso me assustou. Fui chamado para o projeto do My News, que foi o primeiro canal com uma grade de jornalismo aqui no YouTube, no Brasil. Um projeto ambicioso. Aí eu pedi demissão. Juntou o saco cheio, o convite, pedi para sair. Acabou a ideia de emprego. Entrei numa startup, risco total, segurança zero, frio na barriga. O que eu faria, afinal? Não sei, a empresa mal existia, não havia nem divisão de funções, nem havia funções. Eu estava acostumado a comandar um programa ao vivo, com uma equipe grande, gente em São Paulo, Rio, Brasília, Nova York. Eu tinha poder. Na nova função, não teria nada disso. Mas eu tinha a chance de ser mais eu. Eu arrisquei e fui. E deu tudo certo. Só teve um dia, acho que umas 3 semanas depois de eu ter pedido lá meu desligamento da empresa, que eu pensei que tinha feito a maior burrada da minha vida.
mas eu tomei um vinho, passou esse sentimento. Mas por que eu tô falando tudo isso? Olha, eu acho que essa minha experiência me ajudou a pensar muito e pode ajudar muitas outras pessoas a pensar suas carreiras. A empresa não está preocupada com a sua carreira. O seu chefe quer resolver o dele. A empresa quer dar lucro, quer sobreviver, quer manter a imagem dela, quer fazer a linha de produção andar. Você é problema seu. Como eu ouvi gente numa empresa grande falando, eu tô aqui há 30 anos e não ganho aumento há 10 anos, dediquei minha vida inteira e vão me demitir, isso aqui é minha segunda casa. Gente, tudo errado. A empresa não é mãe, a empresa não tem uma dívida moral nenhuma com você. Eu vejo hoje que, em médio prazo, provavelmente, eu seria demitido, porque eu descobri que meu salário era muito alto e que alguém com certeza ia topar exercer a mesma função que eu exercia por metade do preço. Bem, todos somos substituíveis, não há dúvida. E eu sou muito grato pela ótima formação que eu tive, sei que contribuiu muito, não descarto de jamais voltar a trabalhar numa grande empresa, mas hoje a relação é outra, uma relação mais horizontal, da empresa Garrone que faria uma parceria com outra empresa. Não é toma aqui o meu tempo, minha saúde, toda a minha bagagem, por favor deposite um salário no fim do mês e pode gritar comigo, ser grosseiro, que faz parte aí do trabalho. Eu sei que é difícil achar emprego, mas é difícil também achar bons profissionais, eu tenho plena ciência disso. E eu entendo que esse é um luxo de trabalhadores que têm alguma formação um pouco mais sofisticada. E eu não acho que eu sou um exemplo para ninguém, é só uma história, longe de mim ser exemplo. Vou contar uma história que uma amiga velha guarda dos tempos de TV me contou. Ela ouviu uma colega de trabalho falando no telefone com uma fonte qualquer e falando, olha, aqui é a fulana da TV Globo. Essa minha amiga, jornalista rodada, pegou o telefone e desligou. E virou para a colega e falou assim, olha, você tem nome e sobrenome. Seu sobrenome não é TV Globo. Você só trabalha aqui. Faz total sentido. E quando você trabalha numa grande empresa, há muito tempo, você pode se confundir o que eu sou, o que é empresa. Eu me lembro que tinha gente que eu conhecia que não tinha, por exemplo, e-mail pessoal. Tinha só o e-mail corporativo, acredita? Tem gente também que só tem o celular da empresa, não tem o celular pessoal, é mais cômodo, sei lá. Eu acho assustador. Porque se essa pessoa é demitida, o que acontece? Ela definha e morre. Não tem vida própria. O bom de você trabalhar numa coisa menor é que você tem absoluta necessidade de ser versátil e aprender a desenvolver novas habilidades. Eu achei engraçado, há pouco tempo eu ouvi uma ex-colega da Globo falando, nossa, nessa pandemia eu tô tendo que me virar fazendo 1000 coisas. O que eram essas 1000 coisas? Essa pessoa é repórter e agora ela aprendeu a gravar as próprias entrevistas no computador. Para quem tem a mentalidade de uma grande empresa, o trabalho é muito segmentado. E isso realmente, dessa função a mais, essa segunda função, é vida louca. Mas no mundo real aqui fora, isso não é versatilidade, isso é o básico. Aqui, por exemplo, para fazer esse vídeo, claro, eu preciso ter o que falar, eu me gravo, óbvio, mas só assim não sai um vídeo. Eu preciso pesquisar qual é a câmera que eu vou comprar, pesquisar sobre a luz, escolher o microfone que fica aqui, eu preciso estudar como usar a câmera, preciso me gravar, preciso sincronizar o áudio e o vídeo, tem que ter um computador que eu consigo usar para poder editar esse vídeo, eu preciso saber qual é o software de edição, eu preciso editar, enfim, faço todo aquele trabalho de inserção de arte que vocês sabem, finalizo, se o áudio estiver ruim eu preciso trabalhar um pouco o áudio, fora que eu preciso arrumar todo o estúdio, luz, aqui, áudio, tudo, botar o sofá, todos esses detalhes. Por isso que eu sempre repito figurino, porque quando acabo de fazer tudo isso eu tô morto. Aí nem quero pensar em roupa. Eu faço tudo isso ainda com um sorriso no rosto. E tem horas que sentar e falar aqui é a coisa mais fácil que tem, o resto que é difícil. Na minha época de empresa grande, eu não fazia nenhuma dessas funções. Eu coordenava uma equipe de jornalistas, de pessoal da técnica, dezenas de pessoas que realizavam funções meio que análogas a essa. Quando eu saí da TV Globo, eu não sabia fazer nada disso. Inclusive falar para a câmera. Eu nunca tinha falado para a câmera. Eu sabia escrever o que os outros iam falar e eu sabia dirigir programas ao vivo. É isso que eu sabia fazer. Essa habilidade aqui no mundo de fora não é suficiente. Você tem que entender muito mais do processo e mais do que isso, eu tenho que poder exercer qualquer função que um dos meus subordinados venha a exercer. Então hoje, se eu quiser montar um canal no YouTube para mim, como eu fiz, ou para qualquer outra pessoa, eu sei absolutamente todos os passos desse processo.
Se eu comandar uma transmissão ao vivo, eu entendo não só o que eu entendia, mas entendo muito mais de todas as funções envolvidas naquela produção. Em resumo, sou hoje um profissional mais completo, eu sei disso. Eu sei tudo que eu sabia na época da TV, tive esse intensivão de 3 anos aqui na internet, trabalhei no My News, hoje eu trabalho no canal do professor Leandro Carnal e no meu próprio canal aqui, que você está assistindo esse vídeo. Eu ainda falo que sou jornalista, mas hoje eu sei que eu sou mais que isso, eu sou um criador de conteúdo, para mim ou para qualquer pessoa que queira me contratar. Bem, essa é mais ou menos a minha história profissional. Como é que eu me preparei para chegar até aqui? Eu fui fazendo, batendo cabeça, muito sangue, suor, lágrima. Hoje está mais claro para mim quais habilidades eu desenvolvi ao longo da vida para chegar até onde eu cheguei. A decisão de largar uma carreira tradicional foi meio impensada na época, mas agora, 3 anos depois, faz total sentido. Eu voltaria a trabalhar numa grande empresa, numa TV? Claro, dependendo do projeto, vambora. Seria difícil voltar a bater ponto, por exemplo, mas eu acho que isso é secundário. Hoje eu sou praticamente um nômade digital. Eu estou gravando esse vídeo aqui na minha casa em São Paulo, vou editar esse vídeo no Rio. Se tiver internet boa e uns equipamentos, eu consigo exercer quase todas as minhas atuais atribuições. Bem-vindo ao século XXI. Mas assim, vou contar para vocês que eu estou vacinado, no sentido metafórico, infelizmente. Eu ainda tenho muitos amigos na TV. Dia desses, uma grande amiga minha, super relevante na TV, mandou mensagem. Durante a pandemia, eu tô acompanhando ela mais pelo Instagram mesmo. Aí eu fiz a pergunta protocolar. Como é que você tá? E ela disse, péssima. E começou aí a descrever como é que a vida dela é desgastante numa redação, como não é valorizada, como ganha pouco, como os chefes dela são carrascos, etc, etc, etc. Sim, o jornalismo diário é um ambiente tanto tóxico quanto excruciante. Jornalistas reclamam o tempo todo, é um hobby, um esporte, uma mania, é impressionante. Aí eu brinquei com ela, falei, fala isso pra sua personagem lá no Instagram, que tá sempre rindo, fazendo piada, brincando nos bastidores e mostrando o mundo maravilhoso de uma jornalista de TV. Entrevistas com pessoas poderosas, muitos holofotes, atenção do ao vivo, um glamour só. Só que isso não é verdade. E está longe de ser um caso isolado. As maravilhas do Instagram escondem muita gente frustrada. Então isso não me seduz mais, eu não me contamino por isso. Para mim, cada vez mais, o trabalho tem que fazer sentido. Eu perguntei lá no início o que é carreira. Para mim não tem a ver só com trabalho, não é só um projeto profissional. Faz parte de um projeto de vida. Hoje eu trabalho mais do que antes, mas eu gosto do que eu faço e tem que gostar, porque trabalho vai estar cada vez mais intrinsecamente ligado à minha vida. Não estou nem entrando no mérito se isso é bom ou ruim. Só vejo isso como uma tendência, como uma realidade da qual não vai dar para escapar. Para isso, a gente tem que se entender e saber o que quer. Não à toa, eu comecei a fazer terapia, mas isso é pauta para outro vídeo.